Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, aquele do qual o salmista fala em vários dos salmos. Os reis da terra se prostrarão diante do nosso Senhor, assim como através dele o Pai é glorificado. Assim, quando do seu nascimento, o Verbo que se fez carne, os reis vieram até ele. E assim, ele é aquele que nós o glorificamos através dos feitos que ele produz em nós, aonde o Pai é glorificado. Todo aquele que se opõe à sua verdade não ficará nenhum de pé daqueles que a palavra diz é muito melhor do que a gordura dos carneiros, é a submissão do coração, a devida obediência a amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, semelhantemente a este amar o próximo como a ti mesmo. E a ele seja toda a honra e toda a glória, o elo da perfeição, aonde a lei enfraquecida pelo pecado, ele através de uma única oblação, o sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo dos bodes, e ele cumprindo aquilo que não foi possível através da lei de Moisés, segundo o elo da perfeição, cumpriu a lei para que através dele nos torna cumpridores, porque nós tropeçamos de alguma forma, mas segundo a graça somos cumpridores. Já os traidores na fé estão sempre diante da condenação. Maldito aquele que é pendurado no madeiro, ai daquele que trai o Filho do Homem, assim nos ensina o Senhor. E assim todos os povos, línguas e nações prostai diante daquele que é digno, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aquele que rejeita já está rumo à condenação, aonde glorificado e exaltado é o seu santo nome sobre toda os povos, línguas e nações, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. Aqueles que rejeitam traz a ira sobre as suas moleiras, aqueles que confiam em seus coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. Por isso vem a ira de Deus, onde o Cordeiro é aquele que faz justiça, porque dele é a ira e a vingança. Nós usamos sempre da benevolência, oramos até mesmo pelos nossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. E ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e é sempre glorificado e exaltado nos céus e na terra, e não há quem possa impedir o seu agir, assim como ele tem confundido e envergonhado aqueles que com o entendimento de próprios olhos não se desviam do mal, e as suas maledicências recaem sobre as suas próprias moleiras, aqueles que são como que feiticeiros por conta da desobediência, pecado de idolatria, assim como a rebeldia pecado de feitiçaria, aonde vão de mal a pior dia após dia, pois acumulam sangue de inocentes. E o Senhor rejeita todas as suas petições, orações, e traz o seu galardão segundo as suas próprias maledicências. Aqueles que fazem discípulo para si, aqueles que amotinam em vão. A porta lhes foi fechada do ministério da iniquidade. Batem
na porta da graça e não encontram. A porta excelente que nos foi aberta e levantou muitos inimigos, dos 10 milhares de cacos espalhados ao chão, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos. Ele dá ordem ao anjo do concerto, que está a galardoar segundo cada um segundo as suas próprias atitudes. Aqueles que rejeitam aquele que o podia os justificar estão segundo a injustiça, amam o prêmio da injustiça e estão atolados até o pescoço da sua imundícia, e o Senhor está a ponto de os vomitar. Sim, porque ele ainda diz, tu não é frio e nem quente, antes fosse frio ou quente, porque tu és morno, estou a pronto de vomitar as suas obras, da qual ele não as conhece. Sobem como um podridão as suas narinas, e ele os conhece. Entre aqueles que perseveram segundo o justo, exalando o bom perfume em Cristo, assim como aqueles que seguem segundo a própria injustiça, amam o prêmio da justiça, e isso lhes é imputado, assim como quem segue segundo o tissadico e o justo, abençoados nas regiões celestiais. Não há quem possa amaldiçoar aquele que é abençoado nas regiões celestiais. E a ele seja toda a honra e toda a glória, porque através do bom testemunho que perseveramos, que ele nos sustenta, o seu nome é glorificado, e confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Seus dias lhes são abreviados por conta da desobediência, e ainda tem o seu nome riscado no livro da vida, porque aquele que não anuncia a verdade, o nome é riscado no livro da vida, assim como aqueles que acrescentam têm as pragas descritas nesta profecia acrescentadas sobre as suas vidas, aonde muitos têm tido seus dias abreviados, segundo confiar em seus deuses, que são impossíveis de os salvar e os justificar, e ainda traz a ira sobre si. Mas nós não somos dos traidores, nem tampouco pregadores, nem tampouco mercenário. Mercenário é aquele que, quando o lobo vem arrebatar as ovelhas, ele é o primeiro a fugir, da qual Jesus os conhece, e nada passa diante dos seus atentos olhares, e nem se pode escapar daquele que tudo opera e executa. Aquele do qual a palavra diz que se empobreceu para nos tornar riquíssimos. E nós jamais trocamos a nossa primícia, segundo ele é a primícia de toda a criação e ressurreição, por conta de pratos de lentilhas, mas também não abrimos mão da nossa bênção, da qual ele é aquele que nos abençoa. Quando Abraão, ali ainda como Abraão, venceu os reis, o rei de Sodoma lhe fez uma proposta: lhe dou a fazenda e tu me dá as almas. E ele disse: longe de mim que tomei algo de ti. Tudo que eu tenho, o Senhor, possuidor dos céus e da terra, me deu. Assim nós recebemos o galardão daquele que é dono do ouro e da prata. Não tomamos por empréstimo do mundo, porque aquele que toma se torna escravo do mundo, onde muitos acabam perdendo a sua alma pela raiz de todos os males. Não lestes o que está escrito: não servis a Deus e a Mamon? A um a vez de amar, o outro odiar; a um a vez servir, o outro rejeitar. Por isso muitos se tornaram escravos do ladrão, que veio para roubar, matar
e destruir, investiram onde a traça e a ferrugem consome e o ladrão mina. A palavra diz que ali onde serão lançados não sairão, enquanto não pagar o último ceitil. Sabemos que nenhuma das riquezas acumuladas terrenas são capazes de o justificar, mesmo porque é de graça aquele que pagou um alto preço no madeiro por amor daqueles que ele nos ama, e assim nós perseveramos dia após dia, amando a alegria do Espírito Santo, amando o nosso Senhor, do qual ele disse, ele conhece a intenção do coração e disse: aquele que não negar o meu nome e perseverar, comigo reina. E assim ele nos ensina mais ainda, antes de alegrar que até mesmo os demônios nos sujeitam, alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Esta é a nossa alegria do Espírito Santo, que ele comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, aonde ele não divide com homens da sua glória, mas a um coração contrito e arrependido ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. E assim a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre, aquele que tudo opera e executa, e nós glorificamos sempre, porque sem ele nada do que tem havia sido feito. A ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre. O fato de não sermos consumidos e a sua infinita bondade e misericórdia. Bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque são fartos da misericórdia. Bem-aventurado aqueles que perseveram até o fim, do qual sois mais que vencedores em Cristo Jesus. E em mais um dia o inimigo foi envergonhado, confundidos e envergonhados, povos, línguas e nações que amotinam em vão seus deuses impossíveis de os justificar. Já o justo jamais mendiga o pão, nem tampouco a sua descendência. O justo vive pela fé somos salvos, somos cumpridores, segundo ele tudo opera e executa. A rocha, ele é a rocha inabalável, e nós, ainda que não somos grandemente abalados, porque ele nos sustenta. Ele é aquele que nos mantém no alicerce seguro, na retidão, na sinceridade, no temor, na reverência, aonde agindo ele não há quem possa impedir. Prostai povos, línguas e nações diante daquele que, porque pereceis, aonde podeis estar acrescentando os dias em vossas vidas, assim como alcançar a vida vindoura, se aceitares de todo coração e entendimento aquele que tudo opera e executa. Mas aqueles que rejeitam estão rumo à condenação, do qual ele disse: nem eu vos condeno. Por esta palavra, como foi lançado bênção, como a maldição. Aquele que aceita e persevera nas obras de justiça, sois abençoados, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Mas aquele que rejeita está sobre maldição, e pereceis, segundo a própria palavra que se cumpre. Céu e terra passarão, mas suas palavras jamais hão de passar. O amor verdadeiro, que tudo sofre, é benigno, tudo suporta e persevera até o fim, porque até mesmo os dons irrevogáveis cessarão, assim nos diz o Senhor.